Olá, meu nome é Ivan, eu sou desenvolvedor e cientista de dados aqui na PlayX e eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre algumas das complexidades e dificuldades que é de se analisar esses vários dados da indústria da música. Eu gostaria de começar esse papo com vocês explicando um pouquinho sobre o que é correlação, que afinal é o tópico do artigo que vocês estão lendo. Correlação nada mais é do que um termo estatístico que diz pra gente, dá uma ideia pra gente de como é que duas grandezas estão relacionadas, né? Daí o termo correlação. Então, o que acontece? Por exemplo, um exemplo bem fácil de entender é o seguinte: imagina que você vá numa pizzaria e peça uma pizza de mussarela. Vamos supor que ela custe R$30, né? E vamos supor que a gente só come pizza de mussarela. Então, se eu disser para você que fui nessa mesma pizzaria e que gastei R$60, você automaticamente vai identificar, vai poder deduzir que eu comprei duas pizzas de mussarela. Então veja, essas duas grandezas, a quantidade de pizzas de mussarela e o preço da conta que eu paguei, são duas grandezas que estão correlacionadas. Mais do que isso, elas estão perfeitamente correlacionadas, porque eu consigo prever com precisão, né, quantas pizzas eu pedi a partir do preço ou vice-versa. Quando acontece isso, dessa correlação ser precisa, ser perfeita, o valor dela atinge o valor máximo, que é 1. Mas também é possível que essa correlação ela não atinja o valor máximo. Então ela pode ser menor do que 1. Nesse caso, a gente tem uma correlação um pouco mais fraca. Isso acontece, por exemplo, se a gente for nessa mesma pizzaria e pedir outras pizzas de outros sabores. Então, eu posso dizer para você que gastei R$65, você já não pode concluir com certeza que eu comprei duas pizzas de mussarela, mas eventualmente talvez eu tenha pedido uma pizza de mussarela, uma de portuguesa. Então existe uma incerteza nessa questão. Então a correlação dá pra gente uma ferramenta matemática para a gente avaliar como é que duas grandezas estão relacionadas. E foi isso que a gente fez para as métricas de música, né? Então avaliando, por exemplo, o que é uma métrica, por exemplo, da quantidade de streams no Spotify, a quantidade de likes no Instagram, e por aí vai. Então qualquer par de métrica a gente pode fazer uma avaliação de correlação. A ferramenta de correlação, o cálculo da correlação, ela tem várias limitações. Uma limitação que a gente tem que tomar cuidado é com relação à relação de causalidade, né? Então veja, a gente não pode dizer que apenas avaliando a correlação a gente não sabe dizer se foi uma métrica A que afetou a métrica B ou se foi a métrica B que afetou a métrica A. Tá? Então essa é uma relação que a gente tem que ter bastante cuidado. Então, por exemplo, quando a gente fala que a quantidade de plays, de streams no Spotify está muito correlacionado com a quantidade de ouvintes no Spotify, eu não posso de maneira alguma afirmar que é a quantidade de ouvintes que gerou aquela quantidade de plays que a gente vê e vice-versa. Eu não tenho como deduzir isso a partir da correlação apenas. Então esse é um cuidado que a gente precisa sempre ter na hora que avalia a correlação. Uma outra limitação da correlação é que eventualmente essa correlação pode estar relacionada com variáveis escondidas, digamos assim, né, ou grandezas que a gente não tem ciência. O exemplo mais típico é o tempo, né? Então se eu pegar duas grandezas que evoluem no tempo, eu posso erroneamente chegar à conclusão de que elas estão correlacionadas, mas na verdade essas duas grandezas estão correlacionadas com o tempo e não entre si. Então essa é uma outra limitação que é preciso tomar cuidado. Então, por exemplo, vamos supor, contextualizando, né? Então se a quantidade de streams de um determinado artista sempre aumenta, na mesma medida em que a quantidade de fãs no Facebook dele também sempre aumenta, eu não posso necessariamente fazer uma afirmação de que uma coisa se deve à outra. Eventualmente pode acontecer que simplesmente essas duas grandezas, tanto a quantidade de fãs no Facebook quanto a quantidade de streams no Spotify, estão crescendo simplesmente porque aquele artista está crescendo em vários outros meios. Então não é que uma coisa está afetando a outra e pode acontecer de fato de eu enxergar a correlação nessas duas medidas. Uma outra limitação que existe quando a gente fala de correlação é com relação à não linearidade dela. Então quando a gente faz o cálculo de correlação, a gente precisa tomar o cuidado de encontrar grandezas que guardem alguma relação que seja aproximadamente linear. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui que vocês veem na tela, eu tenho duas medidas. Nesse caso eu tenho o Spotify, os streams do Spotify no eixo Y e a quantidade de ouvintes também no Spotify no eixo X.
você percebe que elas têm uma relação que é mais ou menos uma linha reta, né? Não é precisamente uma linha reta, mas é mais ou menos uma linha reta. Então essa é uma situação no qual a gente consegue usar bem essa ideia de correlação. Mas, por exemplo, olha só para esse outro gráfico, né? Então eu tenho são as mesmas informações, Spotify, ouvintes no Spotify no eixo X e streams no Spotify no eixo Y. Percebe que nesse caso eu tenho um agrupamento de informação aqui que segue uma certa tendência, porque é quase vertical, e eu tenho uma outra tendência aqui que é praticamente horizontal. Então isso significa que essa relação aqui ela não ela está muito longe de ser linear. Então isso é uma complicação que a gente precisa tomar um cuidado para não se deixar levar na hora de calcular a correlação. Em seguida, o que eu queria falar para vocês, bem rapidamente, é sobre alguns dos cuidados, alguns dos passos que a gente teve que tomar na hora de preparar esses dados que a gente apresentou para vocês nesse artigo, né? Então, o primeiro cuidado que a gente teve é o de garantir que a gente pegou um período de tempo no qual a gente tinha dados para todas as métricas que a gente avaliou várias métricas, né? Que a gente tinha dados para todas essas métricas de todos os 3 artistas avaliados. É meio óbvio, mas às vezes a gente acaba esquecendo de fazer isso, precisa sempre conferir. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo que nós tivemos que fazer para fazer essa avaliação, essa análise, é de fazer algumas pequenas correções ao longo do percurso, né? Tipicamente o que acontece é o seguinte: alguns dados eventualmente a gente perde, alguns dados eles estão errados, a gente percebe comparando com valores próximos, né, que eles estão nitidamente errados. Então pode acontecer algumas falhas na captura desses dados, a gente precisa cuidar disso, né? Seja excluindo esse dado, seja tentando avaliar esse dado a partir de outros nas imediações dele, para que isso não afete demais os resultados que a gente está querendo encontrar. Mais precisamente, né, um dado bastante importante que a gente teve que tomar um certo cuidado foram aqueles que vieram do YouTube, né? Porque no caso do YouTube, a gente olhou a quantidade de plays, né, em vários canais, e aí acontece que eventualmente o YouTube ele tem uma política de sempre verificar se não existe fraude nessas medidas de quantidade de plays, né? Então eventualmente o que acontece, a gente observa o seguinte: um canal tem a quantidade de plays que vai sempre crescendo com o tempo, porque afinal de contas uma quantidade de play, uma vez que ela sempre aumenta, né? Mas no entanto, às vezes essa quantidade ela decai justamente quando o YouTube identifica algum tipo de fraude. Então ele vai lá e desconta alguns desses plays por conta dessas fraudes. E esse é o tipo da coisa que, quando a gente vai analisar, acaba prejudicando os dados, porque dá pra gente uma informação falsa. Então a gente precisou fazer esse tipo de tratamento. Provavelmente a intervenção mais importante que a gente teve que fazer nesses dados que nós avaliamos foi o de utilizar apenas métricas que não fossem acumuladas. O que é isso? Por exemplo, quando a gente fala sobre a quantidade de seguidores que um artista tem, a gente espera que essa quantidade de seguidores, geralmente ela costuma crescer, né, ao longo do tempo, né? É difícil você ter um artista que tem um decrescimento muito acentuado, né? Então geralmente essa métrica ela só cresce. Mesma coisa a quantidade de visualizações no YouTube, por exemplo. Então a gente não espera que o número de visualizações ele decresça, porque uma vez visualizada, aquela visualização em tese não deixa de existir. No entanto, se a gente simplesmente pegasse esses dados da forma como eles estão, a gente teria um problema muito sério, que eu já mencionei anteriormente, que é o problema da correlação via tempo, né? Então eu tenho 2 métricas que elas simplesmente crescem porque elas evoluem no tempo. E se eu fizer o cálculo da correlação dessas métricas, eu vou chegar à conclusão de que essas métricas estão muito correlacionadas, quando na verdade esse pode não ser o caso. Então o que a gente teve que fazer para essas métricas que são naturalmente acumuladas, a gente teve que transformar elas em métricas que fossem métricas relacionadas a um certo período de tempo. Então, por exemplo, ao invés de eu falar sobre a quantidade de seguidores de um artista num determinado instante do tempo, eu falo sobre a quantidade de seguidores que esse artista ganha ao longo de uma semana, ao longo de um dia, né? Então a gente define esse período. No caso do artigo, a gente trabalhou com um dia. Tá? Então essa é provavelmente o tratamento mais importante que a gente fez nesse conjunto de dados. Para fazer a apresentação desses dados para vocês no artigo, naquela matriz meio complexa que vocês viram,
a gente acabou ocultando alguns desses dados, a gente tirou alguns desses dados para limpar um pouco a vista, né? E o critério para fazer isso foram dois. O primeiro deles é que a gente pegou todos os pares de métrica que tinha uma correlação menor do que 0,3, né, que é uma correlação considerada muito baixa, praticamente inexistente. Então a gente tirou isso, a gente ignorou, assumimos que aquela correlação de fato não existe. E o segundo critério foi que nós avaliamos cada um dos pares de métricas para todos os 3 artistas avaliados e verificamos se não havia algum tipo de relacionamento não linear, que é um daqueles problemas que a correlação pode trazer. Então, nós acabamos tirando essas informações, todos os dados referentes a essas situações em particulares, nós tiramos da visualização para que não prejudicasse a nossa análise. Bom, gente, então o que eu queria falar para vocês com relação a algumas dessas complexidades aí dessa análise era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que ajude a entender um pouquinho do processo dessa análise. Esse foi um primeiro estudo que nós fizemos aí desses dados, no intuito de tentar identificar alguns insights que podem ser úteis para todo mundo. Se você tiver sugestões, se você tiver questionamentos, se você tiver ideias, por favor, entre em contato com a gente, que a gente está super afim de fazer estudos cada vez mais profundos e de fato, conforme a gente vai garimpando esses dados, a gente vai descobrindo cada vez mais coisas interessantes e então saber de vocês aí o que é mais interessante vai direcionar certamente qual é a próxima análise que a gente vai fazer.